A boiada fantasma. É um moço que nos conta. Boa noite assombrados, meu nome é fulano, mas pode me chamar de fulano igual a todos. Não se preocupe, pois no relato não terá mais nenhum nome, só o fulano mesmo. Essa história aconteceu faz mais de 25 anos. Acredito eu que por volta de 1995. Eu moro na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Aqui sim, a terra do nosso saudoso América Futebol Clube e onde aconteceu o relato. Não tem mais o América? Deixa eu contar um... O Matheus já deve ter contado aqui, mas um adendo. Quando o Matheus se mudou para Rio Preto, ele foi no estádio de futebol aqui, assistir um jogo do América e não sei quem. Aí o cara virou para ele e perguntou: você é americano? Ou seja, você torce pro América Futebol Clube aqui de Rio Preto? O cara perguntou pra ele: você é americano? E ele respondeu: não, eu sou brasileiro. Ou tipo, não, eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo, alguma coisa assim. Ai, tadinho, não vou rir, porque talvez eu tivesse respondido a mesma coisa. Fala: não, eu sou brasileira. Ai. Só uma curiosidade aqui. Bom, continuando. A infância, antigamente, era muito diferente do que é hoje. Cresci nessa época e me diverti bastante com os meus amigos. Brincávamos muito na rua de diversas brincadeiras. Por mais que os meus pais e os pais dos meus amigos se preocupassem, eles nos deixavam brincar livremente. Na época, acho que não existia tanta maldade igual a hoje. E talvez esse seja o motivo da despreocupação dos nossos pais. Lembra, gente? Não tinha celular, nada. Ficava brincando de pé no chão, na rua, até sei lá que horas. Às vezes saía da rua, ia na rua, na rua de trás, sem avisar ninguém, que ia na casa não sei quem, entrava lá, passava o dia inteiro. E os pais não sabiam, meu Deus, eu ia ficar paranoica. Cadê meu filho? Foi na casa de quem? Que horas? Vai voltar que horas? Não pode ir, tem que avisar. Hoje a gente é assim. Louco. Naquela época, acho que por isso que... Bom, enfim, continuando. Em um desses dias de diversão, em uma tarde, os meus amigos e eu resolvemos ir até a Cidade das Crianças. Aqui em Rio Preto tem a Cidade das Crianças aqui. É um lugar bem grande assim, gramado e com alambrado em volta. Bem grande mesmo. Cheio de brinquedo, sabe? Tem escorregador, balanço, bem grande. Brinquedos espalhados por esses gramados aí. Então nós fomos à cidade, resolvemos ir até a Cidade das Crianças. Éramos 6 amigos indo até lá. Para quem não é de Rio Preto, se situar, esse local é um parque com um grande espaço, com muitos brinquedos. Muitas árvores e ainda um teleférico que passava por cima de um lago. Hoje não existe mais. Esse local é mantido pela prefeitura e a entrada é gratuita. Exato. Ou seja, um prato perfeito para a diversão de toda essa garotada. Bom, naquele tempo não tínhamos muitas condições financeiras, mas também isso não importava. Então, para se divertir, sempre íamos de bicicleta ou andando. Acontece que nesse dia fomos todos andando, com receio de deixar as bicicletas lá amarradas e elas serem roubadas, né? Era melhor garantir que as nossas bikes estivessem a salvo em nossas respectivas casas. Bom, morávamos no bairro tal, que ficava a cerca de uns 4 quilômetros do lugar. Se fôssemos pelo caminho normal, por ruas, essa seria a distância aproximada, 4 quilômetros. Mas como estávamos com pressa de chegar até a Cidade das Crianças, para se divertir, resolvemos cortar caminho pela linha do trem para chegarmos mais rápido. Tá vendo, gente? O trem passa aqui em todos os lugares. Afinal, todo tempo para diversão é pouco, né? Isso diminuiria bem a distância até lá. Tudo ia muito bem e no caminho era pura diversão. Com todos os amigos conversando entre si e dando risadas. Caminhar pela linha de trem nos deixava um pouco receosos por conta de pessoas dizerem que não seria possível ver o trem chegar até nós. Mas como o trajeto pela linha do trem era curto,
fomos mesmo assim. Ai, gente, me lembra aquele filme Stand By Me, Conta Comigo, que eles vão andando pela linha do trem, de repente chega no lugar que o trem vem. Bom, fomos mesmo assim. E tudo correu muito bem. Não veio trem nenhum e saímos em uma estrada de terra no bairro tal. Bairro divisa com o da Cidade das Crianças. Esse percurso pela estrada de terra seria muito curto, cerca de uns 700 metros. As pessoas mais antigas da cidade diziam que nessa estrada antes era chamada de Estrada Boiadeira. Tudo ia muito bem até então. A não ser pelos nossos chinelos havaianas, que com os pés suados e cheios de terra, já tinham transformado os chinelos azuis e brancos em uma cor verdadeiramente marrom. Mas isso era o de menos. O importante era que já estávamos próximo à Cidade das Crianças. Era só a gente andar mais 1,5 quilômetro que chegaríamos. Mais 1,5 quilômetro que chegaríamos. E foi então que algo aconteceu. Já tínhamos andado uns 200 metros nessa estrada de terra. Faltava ainda uns 500 metros até o asfalto. Nessa estrada, dos dois lados tinha um pasto, devidamente cercado ali pelos arames farpados. E até então, só nós, crianças, estávamos andando por lá. Quando um amigo olhou para trás e disse: "Quem é aquele velho com os bois?" Imediatamente, todos olhamos para trás e realmente, a uns 70 metros, vinha caminhando ao centro da estrada um senhor de idade, barba branca, roupas cinzas, meio rasgadas, como se já houvesse sido bastante usadas as roupas, sabe? E ele caminhava com muita dificuldade com o auxílio de um cajado de madeira. E em cada lado dele havia pelo menos uns 5 bois e mais alguns ainda atrás dele. Eu não sei a quantia exata, mas pelo menos uns 15 bois tinha ali. Esse gado era de diferentes cores. Havia brancos, pretos, os marrons com listras brancas, entre outros. Foi quando um dos amigos disse: "Vamos apertar o passo e ir mais rápido? Vai saber quem é esse veinho e vai saber se esses bois não vão correr atrás da gente." Então resolvemos fazer isso. Mas quando olhamos para trás novamente, o senhorzinho e os bois tinham sumido. Todos! Todos nós vimos aquilo. Então não era uma visão isolada. Eles simplesmente desapareceram. E não havia possibilidade deles terem sumido, afinal tudo em volta era cercado. E ainda que tivessem entrado ali dentro de alguma propriedade, nós veríamos. Afinal era uma área aberta, com somente pasto e poucas árvores. Com tudo isso, todos, sem exceção, ao percebermos que os bois e o senhor tinham sumido, saímos correndo sem pensar um segundo. A única coisa que se ouvia era: "Corre, que é fantasma!" E foi isso que todos fizeram. Em menos de 5 minutos já estávamos na Cidade das Crianças. Nem vimos a distância de 1,5 quilômetro passar. Afinal, precisávamos correr muito. Quando chegamos lá, apesar de assustados ainda, nós fomos todos brincar. Ficamos lá o resto da tarde e foi pura diversão. E depois, no final da tarde, para voltarmos para casa, alguns garotos foram descalços, pois na corrida perderam o chinelo na estrada de terra, mas duvido que alguém fosse ou quisesse ir buscar os chinelos, né? Era melhor deixar as havaianas lá do que correr o risco de ver algo novamente. As havaianas daquela época, porque hoje você perder uma havaiana é prejuízo, porque as havaianas não estão muito baratas, não. E na volta, menos cansados, voltamos E na volta, mesmo cansados, voltamos pela rua e percorrendo o caminho mais distante. Outras vezes fizemos o mesmo caminho, pois contamos para outros amigos que não foram nesse dia aí do boi, e eles acharam que era mentira, e ainda nos chamaram de medrosos. Então era questão de honra fazer o mesmo caminho. Apesar de não vermos mais o senhor e os bois novamente. Perder esse rótulo de medroso era essencial, né? Então repetimos esse mesmo caminho várias vezes e nunca mais vimos nada de anormal. Não tenho ideia do que vimos.
Não tenho ideia do que vimos. Será que era mesmo uma boiada fantasma? Eu espero que tenham gostado do relato. Hoje, ainda quando nós, amigos, nos encontramos, ainda perguntamos o que pode ter acontecido. Um abraço a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo para você, obrigada. Tá. Então, gente, cadê vocês? Onde estão? Então, gente, aí é aquelas coisas que eu penso assim, de repente, será que foi uma coisa para assustá-los realmente e sair daquele caminho logo, porque eles corriam perigo? Mas não parece uma coisa que foi feita para assustar. Um senhorzinho com os bois, será que seria uma impressão do local, já que ali era conhecida como Estrada Boiadeira? Então, talvez aquilo seja uma cena que tenha acontecido ali anos atrás, mas aquilo ficou impresso no ambiente, então aquilo seria uma impressão? Seria uma visão de uma outra dimensão? Em uma outra dimensão havia ali o senhorzinho com o seu gado passando nesse local e de repente já não estava mais nessa dimensão. Ou seria realmente o fantasma? Mas daí apareceu o fantasma do senhor e o fantasma dos bois? Tá todo mundo junto? O velho ainda tá com os bois? Já sei quem era. Ele passava aqui na rua também. Era o seu... Como que era o nome? Mateus, como era o nome do velhinho que... Você que tá vivo ainda? Eu falando dele aqui. Ai, que ele passava levando os bois dele pra rua. Paraguai? Acho que era o nome do seu Paraguai. Era o Paraguai? Não sei. Não, em 95. Aí o homem é fantasma mesmo, porque se já era senhorzinho em 95, continua sendo em 2011, 2012. Enfim. O que vocês acham? Fantasma, impressão, outra dimensão? Como que era o nome daquele senhorzinho que passava aqui com o cavalo? Paraguai. Paraguai. Não, aí era fantasma.